E hoje a palavra que o Senhor colocou no nosso coração, dentro desse propósito de viver apaixonadamente, é que para viver apaixonadamente nós temos que nos despertar para a maravilhosa oportunidade de recomeçar. Para a maravilhosa oportunidade que Deus nos dá de recomeçar. Na semana passada nós conversamos aqui, e você pode ver a pregação da semana passada no nosso canal do YouTube, né? Catedral Metodista Oficial, ou pelo Face da igreja, Catedral Metodista de Petrópolis. Você se inscreve lá, você acompanha. Você pode ouvir a pregação da semana passada, onde nós ouvimos aqui que Deus, o agir de Deus é sempre maior do que as nossas estruturas. O agir de Deus é sempre maior do que a nossa casa, do que as estruturas que a gente montou. Ouvimos também que a gente tem que ter disposição para enfrentar os desafios. E às vezes, para chegar até Jesus, a gente vai ter que subir no telhado. Porque a multidão que está em volta da casa, os empecilhos que se colocam ao redor de Jesus, vão criar dificuldades para que a gente chegue até Ele. Então, quando a gente tem coragem, quando a gente tem disposição, quando a gente está determinado a viver o que Deus abriu para nós, nós vamos em frente e Jesus honra a nossa fé. Você pode dizer comigo, Jesus honra a minha fé. Jesus honra a minha fé. Se eu coloco a minha fé em movimento e vou na direção de Jesus, nem que seja pelo telhado, Jesus não entra pelo telhado, Ele é a porta. Mas você, nem que tenha que construir um caminho novo para chegar até Ele, você vai, porque Ele vai honrar a tua fé. Amém? E hoje eu quero meditar com vocês que se eu quero ir até Jesus, se eu quero viver essa vida intensa e apaixonante que Ele tem para mim, eu preciso reconhecer, desfrutar e abraçar a maravilhosa oportunidade de recomeçar. Eu tenho que perceber essas oportunidades na vida. Eu tenho que perceber as circunstâncias que Deus abre para que a minha vida seja transformada e entrar por elas. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você, num texto muito conhecido, né, sobre o pai amoroso. Você já ouviu falar desse texto? Do pai amoroso? Quem já ouviu falar do texto do pai amoroso? Então deixa eu fazer a pergunta de novo. Quem já ouviu falar do filho pródigo? Aumentou. Então, essa história apresenta um pai amoroso. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. No Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 11 e você pode acompanhar comigo. Lucas 15, a partir do versículo 11. Nós vamos ler. Eu vou acompanhar aqui na versão que está aqui no Data Show, para que a gente possa ler juntos. Diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, né, com lavagem, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão,
Correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Quem aqui já perdeu uma oportunidade? Quem já perdeu uma oportunidade aqui? Já perdeu? Você lembra? Lembra desse dia que você disse assim: puxa, se eu tivesse mais atento, mas se eu tivesse prestado mais atenção, não teria perdido aquela oportunidade. Eu costumo dizer que a oportunidade é um bichinho redondo, que tem um nariz pontudo, que olha para você uma vez. Se você segurar o nariz dela e aproveitar, você aproveitou a oportunidade. Se não, se deu as costas, já era, não tem jeito. Não dá para pegar mais. A oportunidade pode aparecer outra, mas aquela não vai dar. É como um dia atrás do outro. Hoje você está aqui, hoje você tem uma oportunidade, hoje nós estamos reunidos aqui, mas esse momento não se repete. Como a água que passa no córrego de um rio, no leito de um rio, tem sempre água lá, mas nunca é a mesma. Nunca é a mesma. As águas mudam, as águas correm, as águas se transformam. E a vida também é assim. A vida, Deus nos apresenta oportunidades, que na medida que a gente reconhece essas oportunidades e avança a partir delas, a nossa vida vai tomando contornos, direção diferentes. E nós temos um moço aqui, que fez um monte de besteira, mas reconheceu uma oportunidade. Teve coragem de cair em si, descobrir o que estava fazendo com a vida dele e de reestruturar essa vida. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Sobre essa maravilhosa oportunidade que Deus nos dá. A história é conhecida, é uma parábola de Jesus. Não para falar dos dois filhos, mas para falar do Pai. Jesus quer apresentar o Pai que o mundo não conhece. Jesus quer apresentar o Pai dele, Deus Pai, que é um Pai diferente, que é um Pai que funciona de outro jeito, e nós vamos ver por quê. Mas deixa eu meditar um pouquinho primeiro na história do moço. A gente sempre malha esse filho que vai embora, que desonra o seu pai, que não é, já pensou se hoje seria uma afronta a um filho dizer assim: pai, me dá a minha parte da herança, porque eu quero viver minha vida. No caso do filho mais novo, ele tinha direito a 1/3 da herança. Imagine você, não é, você que tem filho aqui, seu filho diz assim: pai, ó, te vira, não é, vamos ver se a gente faz aqui, vende a casa, divide por 3 e a minha parte o senhor me dá, né, para poder eu viver minha vida, pai, porque afinal eu tenho direito da minha herança. Já pensou? O que você ia fazer com o teu filho? Hein? Olhar para ele e falar assim: vai comer um bocado de feijão com arroz, né? Depois você volta para falar comigo. Não é verdade? Não é? Vai amassar um barro primeiro, aprender a trabalhar, ganhar o teu, depois você vem pegar o que eu conquistei para você. É mais ou menos isso que a gente faria, não? Eu acho que vocês são mais bonzinhos do que eu, não é? Eu acho que vocês iam ter um pouquinho mais de misericórdia. Pois o pai é interessante e isso apresenta o pai amoroso. O pai que Jesus quer apresentar não se apresenta só na hora que o filho volta. É na hora que o filho pede a herança. Diferente de mim e de você, Deus não vai te impedir de fazer as escolhas que você resolveu fazer. Não, Deus não impede. Você nem precisa fazer essa oração: Senhor, se não é da tua vontade, não deixa eu fazer. Como assim? Deus não trabalha assim. Deus, ele te mostra. Deus, ele fala contigo. Deus, ele te orienta. Deus, ele sinaliza. Ele não vai te impedir de fazer nada, porque ele te deu liberdade de escolher. Então você escuta e decide. E assim ele fez. O pai amoroso deixou que o filho fosse. E o filho vai, toca a sua vida,
torra o dinheiro, porque quem não sabe como deu trabalho para levantar, também não tem preocupação de como gastar, não é? Até a gente aprender com o custo da vida, a gente vai gastando a vida de qualquer jeito. E ele vai, gasta tudo, desperdiça a vida e faz uma série de escolhas erradas. Mas há um momento especial na vida desse moço, quando dá um clique, e ele diz assim, ele estava agora trabalhando como escravo. Ele é escravo de um estranho agora. Porque o dinheiro acabou, e ele, para poder comer, precisa vender o seu trabalho. Para comer a lavagem do porco. Isso, para um judeu, é um negócio de outro mundo. É uma desonra absoluta. E ele percebe, meu Deus, eu tenho tudo na casa do meu pai. Eu estou aqui, passando necessidade, vivendo como escravo. Eu vou voltar. Eu vou me humilhar. Eu vou assumir o risco, o ônus que tiver que assumir, mas eu não vou ficar aqui vivendo essa vida miserável. Eu vou voltar para o meu pai. E para mim, a atitude do moço mostra o caráter do pai, que libera para ir viver a vida que você quer viver, mas ele sabe que o pai o acolhe de volta. Mas há uma riqueza que esse moço percebe as escolhas erradas que ele faz. A gente precisa, querido, para viver apaixonadamente, para viver intensamente, nós temos que entender que estamos sujeitos a fazer escolhas erradas. Assim como você já perdeu a oportunidade, você já deve ter tomado decisão errada também, não já? Quem já tomou decisão errada aqui? Não precisa levantar a mão, não, deixa para lá. Você já tomou uma decisão errada? Meu Deus, né? Sabe aquela oração que se diz assim, Senhor, obrigado porque o Senhor não me atendeu, né? Senhor, obrigado porque o Senhor não me deu o que eu pedi, que ia dar tudo errado, não é? Eu preciso, para viver intensamente, me dar conta de escolhas erradas e prestar atenção nas consequências dela, porque escolha errada traz sempre consequências. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Em Deus, no Pai amoroso que Jesus nos apresenta, nós temos a oportunidade de arrependimento. Nós temos a oportunidade de voltar para a casa do Pai, confessando a nossa falta e assumindo a direção dele. Viver apaixonadamente, querido, viver intensamente, é não insistir no erro. É não insistir no erro para poder... Não, agora eu já fiz, agora já foi. Não é? Você é daqueles que diz assim, eu não volto atrás. Se eu já fui, já fiz. Aquela história. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela. Alguém aqui já diz isso? Acho que aqui não tem boi, né? Isso é coisa lá de Minas Gerais. Né? Mas lá tem esse ditado. Eu dou um boi para não entrar e uma boiada para não sair. Não é? É como se às vezes a gente tivesse duas paredes à nossa volta em que a gente não consegue virar para trás. A gente não consegue voltar atrás. Nesse trabalho pastoral, quantas vezes nós já encontramos pessoas vivendo uma vida miserável, uma vida angustiante, porque não conseguiu voltar atrás e refazer uma decisão errada que fez. Não conseguiu voltar atrás para pedir perdão, para poder se reconciliar, para assumir que tomou uma decisão errada. Uma coisa é você enfrentar um desafio porque tem clareza da direção de Deus para a sua vida. E aí você enfrenta o que tiver que enfrentar porque Deus dirigiu você. Outra coisa é você saber que está errado. O Espírito de Deus falar no seu coração. Você ter convicção, está vendo as consequências do seu erro. Mas você não volta atrás porque você não quer dar o braço a torcer. Essa vida vai ser uma vida limitada. Cerceada do crescimento, do plano de Deus, porque você resolveu assumir o controle da sua vida. Você vai viver somente do fruto das suas decisões. Em Deus, nós temos a oportunidade de reconsiderar a nossa posição.
Algumas vezes na minha vida, muitas vezes na minha vida, eu precisei fazer isso. E todas as vezes que eu ouvi a voz de Deus me dizendo, volta, reconcilia, refaz, eu fui abençoado. Porque todas as vezes que você teima, você chama abismo para a sua vida. Você chama morte para a sua vida. As pessoas que vivem mais intensamente não são as pessoas mais preparadas, não são as pessoas com mais recursos, são as pessoas que ouvem a voz do Espírito e reconhecem quando elas tomaram decisões erradas, estão dispostas a refazer a sua vida. Constrangedor não é reconhecer que errou. Constrangedor é saber que está errado e continuar no erro. Constrangedor é ter a clareza de Deus, que te diz assim, meu filho, esse não é o caminho para você. Mas porque você não quer ceder, você segue. Para viver apaixonadamente, tem que estar disposto a se arrepender. Tem que estar disposto a se arrepender. Tem que estar disposto a se refazer. A segunda coisa é que, para viver intensamente, apaixonadamente, eu preciso perceber o caráter amoroso do Pai, do Abba. É interessante que Jesus, ele tem uma forma especial de chamar o Pai. Sabe como é que Jesus chama Deus Pai? Ele chama Deus de Abba. Quem sabe o que significa isso? Paizinho. Pai querido. Né? A minha mãe chamava meu avô assim, paizinho. Né? É paizinho e mãezinha. Né? Aqui eu acho que não tem esse modo de falar. Mas lá minha mãe chamava meu pai assim. É porque a gente está perto da Bahia, que é quase manhinha e painho. Né? Então tem um zinha no meio para dar uma mineirada, mas é um pouco de influência baiana. Né? Mas Jesus dizia assim, paizinho, pai querido. E o pessoal do tempo de Jesus fica assim, constrangido. Quem esse moço acha que é para tratar Deus com tanta proximidade? Porque, não sei se você sabe, mas em Israel nem se diz o nome Deus inteiramente. Não é? Se pronuncia, eles falavam meu Senhor, Adonai, como uma forma de reverência, como uma forma de respeito ao nome de Deus. Mas isso muitas vezes acabou gerando um distanciamento. E Jesus chama Deus de paizinho. E aí, a história revela um caráter de Deus que é extraordinário. O moço ensaia um discurso para fazer perto do pai. Ele diz assim, eu vou chegar para o meu pai, vou dizer assim, pai, eu errei, eu pequei, eu fiz tudo errado, o senhor está coberto de razão de me tratar como um dos seus funcionários. O senhor me perdoa, eu estou disposto a ser seu funcionário. E é interessante que o pai está esperando pelo filho. Diga para a pessoa que está perto de você, por favor, diga assim, Deus está sempre esperando por você. Deus está sempre esperando por você. Quando você acha que está indo na direção de Deus, Ele já está vindo na sua direção. Quando você acha que percebeu a voz de Deus, é porque Deus já está falando com você, ó. Há um tempão, Deus está te chamando, Deus está lá, batendo na porta, Deus está lá insistindo com você. É interessante que o pai de Jesus, descrito na parábola, nem espera a justificativa. Nem espera essa conversa pronta. Eu estava ouvindo uma pregação esses dias de uma pastora, e eu procurei confirmação, não consegui confirmar isso tudo, né? Mas há nesse ato de volta, um risco, porque esse filho desonrou o pai. Ele desonrou o pai. E ele pode até decidir ir embora, mas quando ele volta, ele está assumindo a desonra. E a comunidade em volta tinha até o direito de emitir juízo sobre ele, de condená-lo, de tomá-lo para si e lavar a honra do pai, julgando esse moço. E é interessante que antes que a comunidade
Antes que o povo tome qualquer atitude, Jesus está dizendo, o Pai amoroso sai na frente e diga assim, ele é meu filho, eu aceito a desonra, eu perdoo a desonra, eu acolho a desonra para poder acolher meu filho, em favor do meu filho. Traz aqui a roupa, traz aqui o anel, traz aqui sandália, eu quero que todo mundo saiba que ele é meu filho. O meu amor por ele cobre multidão de pecado. O meu amor por ele é muito maior do que a desonra que ele me fez. Não mudou nada no meu coração, não mudou nada, toma aqui meu anel, você é filho, você não vai ser empregado coisa nenhuma, você é filho. E tem mais, nós vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa. Chega de chorar, não é? Chega de chorar, vamos fazer uma festa. O primeiro a reclamar é o filho mais velho. Para dizer o seguinte, não é todo mundo que vai gostar desse negócio, não. Que história é essa? O sujeito é todo errado. Merecia agora uma punição pública. Não é isso? Ele não fez uma desonra pública? Não foi? Merecia agora uma punição pública, para que todo mundo soubesse que esse tipo de coisa não se faz. Mas Jesus está dizendo assim, o meu Abba, meu paizinho é diferente. Meu paizinho é diferente. Não porque ele livra a gente das consequências dos erros da gente, não é isso. Esse moço traz no corpo dele as marcas da desobediência. Ele vem com roupa suja. Ele vem séquido, esfomeado, machucado pela desobediência dele. Deus não faz acordo com o pecado. Mas Deus está mais interessado em que você viva uma nova vida do que você seja punido, castigado pelo erro que você fez. Desde que você esteja, de fato, disposto a viver como filho. Você esteja, de fato, disposto a assumir a vida de filho. Você desonrou, você foi imaturo, mas você está reconhecendo a maravilhosa oportunidade de recomeçar. O Pai amoroso, apresentado por Jesus, é um Pai que acolhe a nossa desonra, no sentido não de aceitar, mas aguenta no peito dele a nossa desonra, em favor da nossa vida. Para que eu e você tenhamos a oportunidade de começar de novo, de fazer diferente. De seguir por um caminho novo. E não tenha que carregar eternamente nas costas o fruto da tua desobediência. Esse é o Pai de Jesus. Tem alguma coisa que você se arrependa na sua vida? Tem? Certamente tem, porque eu também tenho. Há coisas que você se envergonha na sua vida do passado. Há coisas que você não gostaria de ter vivido. Você já se viu em situações que você disse assim, meu Deus, como é que eu saio disso? Tudo começa por arrependimento. Tudo começa pela disposição de mudar de foco, de converter-se, de assumir que errou e dizer assim, há um Deus que me trata com misericórdia. E creia, querido, Deus assume a sua desonra para que a sua vida seja transformada. Eu queria te convidar a colocar-se em pé. Viver apaixonadamente é não deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Viver apaixonadamente é não ser refém dos meus pecados. É não ser prisioneiro das minhas escolhas erradas. Viver apaixonadamente é ter disposição para voltar atrás. Ou quem sabe é melhor dizer de olhar para frente. Olhar para frente. E ver em Deus aquele que te abraça, aquele que te acolhe, aquele que te perdoa, aquele que te restaura, aquele que te chama a nascer de novo, a viver de novo,
A despeito das suas escolhas erradas, aquele que te chama a vestir vestes novas, sandálias novas. Debaixo das vestes muitas vezes estarão marcas que vão te lembrar que escolhas erradas trazem consequências. Mas as vestes novas dizem que você recebeu uma oportunidade. Que você recebeu uma oportunidade de recomeçar. E você não virou as costas para ela. Você não desperdiçou. Porque você não sabe se você vai ter uma outra oportunidade. Você não deixou para amanhã. Você não deixou para o dia seguinte. Você quer hoje viver o plano de Deus para a sua vida. Quero te convidar a fechar os seus olhos. O Pai amoroso está entre nós. E Ele conhece homens e mulheres que têm vivido aqui timidamente. Homens e mulheres que têm vivido sob o peso das suas escolhas erradas. Homens e mulheres que gostariam de voltar atrás para fazer tudo diferente, mas isso não é mais possível. Não dá para fazer tudo diferente. Dá para começar de novo. Não dá para voltar ao passado, mas dá para escrever uma história nova. Ah, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor bem sabe quem está aqui. O Senhor bem sabe dos corações. O Senhor bem sabe, ó Deus, da disposição dos teus filhos e filhas. E o Senhor sabe, ó Deus, como nós precisamos do Senhor. O Senhor, como esse Pai amoroso, o Senhor está aqui hoje de braços abertos, disposto a acolher, corações arrependidos. E eu quero te clamar, Senhor, dá-nos a disposição, porque nós queremos viver apaixonadamente, nós queremos viver intensamente, nós queremos viver os teus planos para nós. Nós não queremos uma vida medíocre, queremos uma vida plena, uma vida cheia da tua bênção. Em nome de Jesus. Querido, se você entrou aqui hoje, seja você quem for, seja você um membro dessa igreja, seja você uma pessoa que está vindo aqui pela primeira vez, e você talvez tenha sofrido, vem sofrendo com decisões, com escolhas, com situações na sua vida, e você muitas vezes não consegue sair disso. Você tem vergonha, você fica constrangido de ter que assumir que errou, ter que assumir que a sua vida precisa de mudança. Às vezes dá um cansaço só de pensar que você vai ter que refazer algumas coisas. O Pai amoroso está esperando por você, com vestes novas, com sandálias novas, com um anel, e está disposto a te chamar de filho. Está disposto a te chamar de filho. Se você precisa de um novo começo, se você precisa de restauração na sua vida, talvez você já tem Jesus, mas há áreas da sua vida que precisam de um restart, de um começo, de uma nova fase, eu quero te convidar a vir ao altar e dizer: sim, Senhor, eu recebo a maravilhosa oportunidade de recomeçar. Sai do seu lugar e venha ao altar. Venha, traga alguém com você e diga assim: vem Senhor, eu quero uma vida nova, eu quero vestes novas, eu quero um coração novo. Sai do seu lugar, você que está na galeria, você que está aqui, vem, diga: Senhor, eu quero viver os teus planos. Da sombra da morte. Você que está nos visitando pela primeira vez, pela segunda vez, você que está aqui hoje e precisa de uma vida nova, vem ao altar. Pelo meio das tempestades da vida.